Pare por alguns segundos e ouça isso com atenção. Você não está vivendo abaixo do seu potencial espiritual por acaso. Existe uma luz que Deus deseja acender dentro do seu coração hoje. Uma luz que revela quem você é, para onde está indo e qual é o poder que já foi liberado sobre a sua vida. Muitos caminham no escuro, não porque Deus se escondeu, mas porque ainda não abriram os olhos espirituais para enxergar aquilo que o Senhor já declarou. Eu oro para que neste momento o seu coração seja inundado pela luz do céu. Que essa luz dissipe toda dúvida, todo medo e toda confusão e permita que você veja o futuro glorioso para o qual foi chamado. Você não foi separado por Deus por acaso. O próprio Senhor se alegra em você, porque nós, que pertencemos a Cristo, fomos dados a Ele como herança. Isso significa que a sua vida tem valor eterno. Que você comece a compreender, não apenas com a mente, mas com o espírito, quão extraordinário é o poder de Deus em favor daqueles que creem. Esse poder não é simbólico, não é distante, não é fraco. É o mesmo poder que venceu a morte, que ressuscitou Jesus e o colocou acima de todo nome, acima de todo governo, acima de toda autoridade visível ou invisível. Cristo está acima de qualquer sistema humano, acima de qualquer crise, acima de qualquer força que tente se levantar contra você. E Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus, fazendo dele o cabeça supremo da igreja. E nós somos esse corpo, um corpo vivo, cheio da presença daquele que sustenta todas as coisas. Isso muda tudo, porque se ele vive em nós, então não caminhamos sozinhos, não lutamos sozinhos, não enfrentamos o amanhã desprotegidos. Se essa palavra já falou com você até aqui, escreva amém nos comentários e declare que você crê no poder que Deus colocou dentro de você. Talvez enquanto você ouve essa mensagem, a sua realidade pareça pesada. O mundo está agitado, as notícias são difíceis e a vida pessoal, muitas vezes, parece um campo de batalha. As lutas são reais, as pressões são reais, as aflições existem. Existe guerra espiritual, existe oposição, existe dor. Ignorar isso não é fé, mas permanecer nisso também não é o plano de Deus para você. A verdade é que mesmo quando você se sente pressionado por todos os lados, você não está derrotado. Mesmo quando o desânimo tenta entrar no seu coração, você não foi destruído. Mesmo quando as perguntas parecem maiores do que as respostas, você não foi abandonado. Deus nunca soltou a sua mão. A palavra nos lembra que aquele que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força que atua neste mundo. Maior do que o medo, maior do que a ansiedade, maior do que a enfermidade, maior do que o ataque do inimigo. Jesus Cristo vive em você e onde Ele está, o desespero não permanece. Se você realmente crê nisso, sua postura muda. Sua fé se fortalece. Você passa a enfrentar as batalhas com confiança, não porque tudo está fácil, mas porque você sabe quem está com você. Quando essa convicção entra no seu espírito, você deixa de vacilar. Você chama o nome de Jesus, e esse nome se torna refúgio, força e salvação. O inimigo pode tentar confundir sua mente, pode tentar assustar seu coração, mas há algo que ele nunca poderá tirar de você: a esperança que está em Cristo. Enquanto houver fé, existe vitória. Enquanto houver confiança em Jesus, o impossível começa a se curvar. Você não foi criado para viver esmagado pelas circunstâncias. Você foi chamado para viver debaixo da autoridade daquele que venceu o mundo. Se você crê que Jesus é maior do que qualquer problema que você enfrenta hoje, escreva nos comentários: glória a Deus. Quando você entende de verdade que aquele que vive em você é maior do que aquele que atua no mundo, algo poderoso acontece dentro do seu coração. A fé deixa de ser frágil e passa a ser firme. Você para de reagir apenas ao que vê e começa a se posicionar de acordo com o que crê. A fé não nega a batalha, mas ela determina quem vence a batalha. Crer em Jesus não significa que você nunca será atacado.
Significa que mesmo sob ataque, você não será dominado. A confiança em Cristo gera uma segurança que não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece instável, você permanece de pé, porque sabe que não está lutando com suas próprias forças. Quando você chama o nome de Jesus com fé, você não está pronunciando apenas palavras, você está ativando autoridade espiritual. Há poder no nome de Jesus. Há socorro no nome de Jesus. Há vitória no nome de Jesus. Onde ele está envolvido, o desfecho nunca é derrota. O inimigo pode até planejar, tentar intimidar, lançar mentiras e acusações, mas ele não tem poder para roubar aquilo que foi firmado pela fé. A esperança que você carrega em Cristo é inabalável. A fé que Deus colocou em você é uma arma poderosa, capaz de mover montanhas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Jesus nos ensinou que quando a fé é acompanhada de confiança e não se divide com a dúvida, até aquilo que parece intransponível se move. A fé verdadeira não é barulhenta, ela é constante. Ela permanece quando ninguém está vendo. Ela sustenta quando tudo tenta desabar. E por causa dessa fé, você não será esmagado, não será levado ao desespero e não será destruído. O mal não terá a palavra final sobre a sua história. Você caminha em uma vitória que não é comum, mas sobrenatural. Se você recebe essa palavra e declara que sua fé permanece firme, escreva "Eu creio" nos comentários. Existe um momento na caminhada cristã em que precisamos reconhecer algo muito importante. Nem todas as batalhas foram feitas para serem lutadas com nossas próprias mãos. Há guerras que só podem ser vencidas quando colocamos tudo diante de Deus e damos um passo atrás, permitindo que Ele entre em ação. Muitas vezes, o nosso desgaste não vem da luta em si, mas da tentativa de controlar aquilo que está além da nossa capacidade. Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso do mundo. Ele pediu que você confiasse. Ele pediu que você entregasse. Ele pediu que descansasse nele. A palavra nos ensina que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Existe uma dimensão espiritual acontecendo, invisível aos olhos naturais, mas real. Existem forças espirituais que tentam se levantar contra a nossa fé, contra a nossa família, contra o nosso propósito. E contra isso, nenhuma força humana é suficiente. É por isso que a oração não é uma opção, ela é uma necessidade. Orar é reconhecer que Deus é maior. Orar é declarar que dependemos dele. Orar é abrir espaço para que o céu se mova a nosso favor. Quando você ora, você não está falando ao vento. Você está convocando o Deus que luta por você. O mesmo Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que fechou a boca dos leões, continua agindo hoje. Ele é o Senhor dos exércitos e nunca perdeu uma batalha. Há situações na sua vida que só serão resolvidas quando você parar de lutar sozinho e começar a confiar plenamente em Deus. Quando você se aquieta, Ele age. Quando você entrega, Ele responde. Quando você descansa, Ele trabalha. Se essa palavra falou com você e você decide entregar suas batalhas ao Senhor, escreva "Deus luta por mim" nos comentários. Quando entendemos que a luta é espiritual, também entendemos que a nossa maior arma é a oração. Orar não é sinal de fraqueza, é sinal de dependência de Deus. É na oração que recebemos força para derrubar fortalezas que não caem com palavras humanas, conselhos ou esforços próprios. Todos nós precisamos da proteção de Deus, precisamos da sua mão sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Existem batalhas que vêm de longe, da nossa história, da nossa linhagem, e outras que se levantam no presente. E em todas elas, somente o poder de Deus é suficiente para nos guardar. Alguns precisam de graça para vencer inseguranças profundas. Outros precisam que Deus restaure relacionamentos quebrados. Há quem precise de libertação emocional, cura interior ou direção para decisões importantes. Seja qual for a
necessidade, a resposta começa quando dobramos os joelhos e abrimos o coração. Povo de Deus, ore. Ore quando estiver forte. Ore quando estiver cansado. Ore quando não souber o que dizer. A oração alinha o nosso espírito com o céu e nos fortalece para continuar. Quanto maior a oposição, maior deve ser a nossa entrega diante de Deus. O inimigo tenta nos convencer de que não adianta orar, mas essa é uma das maiores mentiras que ele conta. Toda vez que você ora, algo se move no mundo espiritual. Toda vez que você ora, Deus escuta. Toda vez que você ora, cadeias começam a se romper. Que hoje você decida fazer da oração um lugar de refúgio e não apenas um último recurso. É nela que encontramos força, direção e paz. Se você sente no coração o desejo de orar mais e depender mais de Deus, escreva: Senhor, me ensina a orar nos comentários. Existe uma promessa poderosa que muitas vezes esquecemos no meio das lutas. Deus é quem luta por nós. Em momentos de pressão, o nosso instinto é reagir, nos defender, tentar resolver tudo sozinhos. Mas o Senhor nos convida a um lugar mais alto, o lugar da confiança total. Há batalhas que se vencem não com força, mas com entrega. Quando Deus entra em cena, não há inimigo que permaneça de pé. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada ameaça que se levanta, cada palavra contrária que foi lançada contra você. Nada escapa do controle dele. O Senhor nos chama a aquietar o coração, não porque ele ignora a dor, mas porque ele já está agindo. Confiar em Deus não é passividade, é fé ativa. É escolher descansar sabendo que o resultado não depende apenas de você, mas do Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. Quando você decide confiar, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo diminui, a paz começa a ocupar o lugar da inquietação. Mesmo em meio à adversidade, você permanece firme, porque sabe que não está desamparado. Peça agora para que o Espírito Santo fortaleça sua fé. Que ele te lembre que quando as tempestades se levantam, você tem um amigo fiel, um defensor que nunca falha, um Deus que não abandona os seus. A vida terá desafios, provas e lutas, mas a sua esperança não está nas circunstâncias, está em Deus. E Ele jamais decepciona aqueles que confiam nele. Se você decide hoje descansar em Deus e confiar que Ele está no controle, escreva: Eu confio no Senhor, nos comentários. Em meio às lutas, uma das maiores estratégias do inimigo é fazer você acreditar que está sozinho, esquecido ou distante de Deus. Mas a verdade é clara e imutável. Nada pode separar você do amor de Cristo. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma perseguição, nenhuma crise. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não diminui quando você erra, nem desaparece quando você se sente fraco. O amor do Senhor é constante, fiel e poderoso. Mesmo quando tudo parece instável, o amor dele permanece como um alicerce firme debaixo dos seus pés. Há momentos em que nossos olhos naturais só conseguem enxergar os problemas, as dificuldades e os gigantes ao redor. Mas Deus deseja abrir os nossos olhos espirituais para que vejamos além do visível, para que possamos perceber a sua proteção, a sua graça e o seu favor nos cercando. Você é cuidado por Deus, você é guardado por Ele. Anjos acampam ao seu redor, mesmo quando você não percebe. O céu não está em silêncio a respeito da sua vida. Deus continua trabalhando nos bastidores. Quando você entende isso, o medo perde espaço, a insegurança se enfraquece. Você se lembra de quem você é. Filho de Deus, não escravo do medo. Você não recebeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Levante-se com essa verdade no coração. Não importa o que você enfrenta hoje, o amor de Deus continua sendo maior. Se você crê que nada pode te separar do amor de Cristo, escreva: Nada me separa do amor de Deus nos comentários.
Muitas vezes, a nossa maior limitação não está naquilo que enfrentamos, mas na forma como enxergamos a situação. Os olhos naturais veem obstáculos, perdas e impossibilidades. Mas Deus deseja abrir os seus olhos espirituais para que você veja aquilo que Ele já está fazendo ao seu redor. Quando Eliseu orou para que o servo tivesse os olhos abertos, ele passou a enxergar um exército celestial que sempre esteve ali. Da mesma forma, existem batalhas que parecem grandes demais, porque ainda não conseguimos ver o agir de Deus nelas. Mas o Senhor nunca nos deixou sozinhos. Peça agora para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você enxergue a graça que te sustenta, o favor que te cobre e os anjos que te guardam. Onde você vê montanhas, Deus vê caminhos. Onde você vê gigantes, Deus vê vitórias. O Espírito Santo deseja te encher de coragem e ousadia. Ele quer te lembrar que você não é escravo do medo. Você é filho de Deus. A identidade que o Senhor te deu é maior do que qualquer rótulo que o mundo tentou colocar sobre você. Você não recebeu um espírito de temor, mas de poder. Poder para permanecer firme, poder para continuar, poder para confiar mesmo quando não entende. O medo não define seus passos, quem define é Deus. Hoje decida olhar com os olhos da fé, decida acreditar que o céu está trabalhando a seu favor, mesmo quando tudo parece silencioso. Se você pede agora para que Deus abra seus olhos espirituais, escreva: "Abre meus olhos, Senhor", nos comentários. Seguir a Jesus é mais do que palavras bonitas ou momentos emocionais. É uma decisão diária de entrega total. O próprio Cristo nos chamou para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Isso significa abrir mão do controle, do ego e da vontade própria para confiar plenamente nos caminhos de Deus. Viver dessa forma não é perder a vida, é encontrá-la. Quando você entrega tudo ao Senhor, Ele te devolve propósito, direção e paz. A fé verdadeira não é confortável, mas ela é transformadora. Ela nos leva a confiar mesmo quando o caminho é estreito e a continuar mesmo quando o cansaço aparece. Deus não busca a perfeição. Ele busca corações disponíveis, corações que digam: "Senhor, mais de Ti e menos de mim". Pessoas que desejam ser usadas, não para a própria glória, mas para exaltar o nome dEle. E quando você escolhe esse caminho, descobre algo poderoso. Deus carrega os fardos que você não consegue carregar sozinho. Ele dá descanso à alma cansada, renova as forças e sustenta cada passo. Nada é grande demais para Deus. Ele ainda move montanhas, derruba muralhas e abre caminhos onde não existem. Não há problema difícil demais, nem situação impossível para o Senhor. Hoje, escolha viver uma fé inabalável, baseada não nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Se você decide entregar sua vida totalmente ao Senhor, escreva: "Minha vida é do Senhor" nos comentários. Chegamos a este momento com uma certeza firme no coração. O nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. Não existe nada fora do alcance dele. Nenhuma dor escondida, nenhuma batalha silenciosa, nenhum fardo pesado demais que ele não possa carregar por você. Quando somos fracos, é exatamente aí que a força de Deus se manifesta com mais clareza. A graça dele nos sustenta quando nossas forças acabam. A fidelidade dele nos mantém firmes quando tudo ao redor parece incerto. A promessa do Senhor é uma âncora segura para a nossa alma. Deus não mente. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E essa esperança que recebemos não é frágil. Ela nos mantém de pé mesmo nas tempestades mais intensas. Jesus é a nossa âncora. Ele nos mantém ligados ao céu enquanto caminhamos pela terra. Que o seu coração seja sempre guiado por humildade, dizendo: "Senhor, que o teu nome seja exaltado, não o meu". Que o seu maior desejo seja viver para a glória de Deus e não para aplausos humanos. Que a presença do Senhor te acompanhe em cada passo, mesmo quando o caminho à frente ainda não está claro. Você pode não saber o que o amanhã reserva, mas pode ter certeza de quem vai à sua frente.
Deus já está lá. Ele te guarda, te fortalece e te conduz em vitória. Nada é difícil demais para o Senhor, nada está fora do controle dele, e por isso nós o louvamos, confiamos e descansamos. Se esta oração falou com você e você crê que Deus está no controle de tudo, escreva toda a honra e toda a glória a Deus nos comentários. Que Deus te abençoe poderosamente. Se essa oração falou com o seu coração, se inscreva agora no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé todos os dias. Deixe o seu like. Isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. E compartilhe essa oração com alguém que esteja passando por lutas, para que essa fé e essa esperança cheguem onde for necessário. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Amém.